Bonjour people, para mais uma aulinha de Três Mosqueteiros. Então na última aula a gente viu a última coisa que aconteceu foi que o rei falou com o senhor de Treville, né? O senhor de Treville estava explicando para o rei o que aconteceu, aquela briga entre os mosqueteiros com os guardas do cardeal. Lembra lá do Jussac, o Cahusac, aqueles dois que brigaram com o Aramis. E o Biscarate, né? E aí o rei estava bravo com eles, né? Afinal o cardeal, que é muito amigo dele, ficou reclamando para o rei. O rei estava bravo então com o senhor de Treville, porque ele é o chefe dos mosqueteiros e foi os mosqueteiros que arrumou confusão. Aí o senhor de Treville, muito inteligente, muito sagaz, muito audacioso, falou para o rei que na verdade a culpa não tinha sido dos mosqueteiros, mas na verdade tinha sido culpa dos guardas do cardeal, né? Afinal, eram 4 mosqueteiros, na verdade, não mosqueteiros, né? Tinha o Athos, que era aquele mosqueteiro que estava ferido no ombro, tinha o Porthos, que é o fortão, que ele estava ok, tinha o Aramis, que ele que brigou com aqueles dois, e tinha o D'Artagnan. O D'Artagnan é aquele que é mais novinho, né? Então, quando o senhor de Treville foi falar para o rei que houve a briga, ele fala assim, não, teve briga assim, entre 2 mosqueteiros, outro mosqueteiro machucado e mais uma criança, né? Então, versus essas 4 pessoas versus 5 guardas do cardeal, e entre esses 5 guardas do cardeal, o Jussac, que era falado lá em toda Paris, que era um ótimo esgrimista, né? E quem ganhou no final das contas? Os mosqueteiros. O que acontece com o rei? O rei, na verdade, ele, apesar de querer obedecer ao cardeal, que é muito próximo a ele, né? Lembra que ele é como um pai para o rei, ele vai lá e fica do lado dos mosqueteiros. Ao mesmo tempo, ele fala assim pro Sr. de Treville, ó, Sr. de Treville, me traga amanhã ali os mosqueteiros para eu conhecer eles, né? Principalmente esse rapaz que chegou em Paris, né? O D'Artagnan, que eu quero saber esse cara que ganhou do Jussac, eu quero conhecer ele. Mas faz assim, ó, não sai pela porta da frente não, sai pela porta do lado pro cardeal não ver vocês, né? Afinal o rei, apesar dele mandar em tudo, ele ser um rei absolutista, ele estava com medo do cardeal Richelieu, tá? Então o Sr. de Treville sai pela porta do lado. O que vai acontecer agora? Na noite daquele mesmo dia, os mosqueteiros ficaram sabendo da honra que ia lhes ser conferida, né? Eles iam ver pessoalmente o rei. Não é qualquer pessoa que pode ver o rei absolutista, né? Mas eles iam ter a honra por aquilo que eles fizeram, né? Só que os 3 mosqueteiros já conheciam o rei, já fizeram parte de várias aventuras que envolviam o rei. Só o D'Artagnan que não. O D'Artagnan, né, tinha acabado de chegar na cidade, então ele não conhecia o rei pessoalmente. Então, enquanto os 3 estavam, legal, a gente vai ver o rei, né? O D'Artagnan estava nervoso, porque, meu Deus, eu vou ver o rei de Paris, ai meu Deus do céu, né? Ele nunca ia imaginar que ele ia acabar de chegar na cidade, ia acontecer toda aquela confusão, que foi uma bela de uma confusão, culpa dele. E aí ele ia acabar conhecendo o rei da França, o Luís XIII, né? Eles iam lá no Louvre conhecer o Luís XIII, então o D'Artagnan mal consegue dormir. Isso foi na noite do mesmo dia, eles ficam sabendo, e o encontro ia ser no meio-dia do dia seguinte, né? Então eles iam dormir e no meio-dia eles iam se encontrar com o rei. Porém, o D'Artagnan não se aguentava, ele não conseguiu dormir, ele estava nervoso, meu Deus, o rei, meu Deus, o rei. E aí o que ele faz? Ele, no dia seguinte, 8 horas da manhã, ele já tá lá batendo na porta do Athos, nervoso. Então, ó, é só meio-dia, mas 8 horas da manhã ele já tá lá. Meu Deus, meu Deus! Ah! Lembra que ele... calma não é uma coisa do D'Artagnan. O D'Artagnan não tem calma nenhuma. Como ele chegou lá muito cedo, né, lá na casa do Athos, ele tava todo vestido já, prontinho pra conhecer o rei, a melhor roupinha dele ele colocou. O Athos fala assim, então, né, tá meio cedo, né, só que, de qualquer forma, eu combinei com os nossos colegas, né, o Porthos e Aramis, de jogar um jogo de pela. Jogo de pela, na verdade, é também conhecido como jeu de paume, né, é um antecessor do jogo de tênis, né, partida de tênis, iam jogar uma partida de tênis, só que antigamente era diferente, era um pouco diferente, mas a ideia principal é jogar a bola
de um lado para o outro da quadra, né? E tinha aquela questão de, por exemplo, no jogo de Pomme, você não tem um árbitro, então quem está assistindo que decide quem conseguiu o ponto ou não. Começou com um jogo que você jogava com as mãos, certo? Você batia com as mãos na bola, depois começou a introduzir a raquete, né? Os pedaços de pau e tal, para conseguir rebater a bola. Mas ainda não é o tênis como a gente conhece, mas é o antecessor dele, né? Então, o Athos chamou o D'Artagnan, vamos lá jogar um joguinho, enquanto a gente espera dar o horário pra gente ir lá conhecer o rei, né? Pro D'Artagnan conhecer o rei. Só que tem um pequeno porém. O D'Artagnan nunca jogou Pela, ele não sabe como joga. Mas, de qualquer forma, como ele tinha que esperar mesmo, ele decide ir junto com o Athos. Quando eles chegam lá na quadra, o Porthos e o Aramis já estão jogando, estão ali brincando. Chega lá o D'Artagnan e o Athos, e aí eles falam, vamos jogar então. Aí o Athos pega a bola e vai jogar, só que aí ele sente o machucado dele, né? Ele fala assim, meu, esse machucado tá muito recente, né? Se eu ficar jogando isso aqui não vai dar certo, vamos machucar mais ainda. Então ele vai lá e fica assistindo. Então por causa disso eles decidem que não vai contar ponto, não vai ser uma disputa... uma competição, vai ser assim um jogo amigável, então eles vão ficar passando bola de um lado para o outro sem contar nenhum tipo de ponto, só para treinar mesmo, só para fazer um exercício físico, né? Então eles começam a jogar, o D'Artagnan tá lá meio perdido assim, e aí o Porthos, lembra do Porthos, com a característica do Porthos, né? Uma delas, ele é muito forte, ele é musculoso, né? Então ele é o mais forte dos mosqueteiros em força física. E aí ele pega a bola e joga. Dá um Hadouken. E aí a bola passa rente à cabeça do D'Artagnan. Imagina vindo ela com tudo assim. Quase empurra ele de tão forte que vem a bola. Né? E passa muito perto do rosto dele. E aí o D'Artagnan fala assim, ele pensa, né? Meu Deus, se ele acertar essa bola na minha cara... como é que eu vou ver o rei? Então, ele fica meio assim, né? Lembra que ele tá todo nervoso, que ele quer conhecer o rei, porque ele imagina que no momento que ele vai conhecer o rei, ele vai ganhar riquezas, o rei vai, sei lá, ele tá crescendo de vida porque ele conhece o rei, afinal o rei é o centro de tudo e o rei pode tudo. Então, ele fala assim, meu Deus, se eu continuar nesse jogo, jogando contra o Porthos, que é o cara meio brusco, né? O cara meio forte... e tomar uma na cara e vou ficar todo... como é que eu vou ver o rei aqui? Não vai dar, né? Ele fala para os dois mosqueteiros assim, eu só volto a jogar quando eu for páreo a vocês são muito bons, eu preciso treinar mais para jogar com vocês, então eu vou ficar só assistindo vocês jogarem, né? E aí ele vai sair para arquibancada também, que nem o Athos. Só que, nesse caso, quando o D'Artagnan está indo para arquibancada, tem um guarda do cardeal assistindo o jogo, vendo o jogo, né? Ele tá ali e, além disso, ele sabe do que aconteceu no outro dia. Ele sabe daquela briga e como os três mosqueteiros mais ele humilharam os guardas do cardeal, humilharam o Jussac, que era um cara muito forte dos guardas do cardeal. Então, este cara fica vendo o jogo do D'Artagnan e quando o D'Artagnan passa, este cara comenta... não admira que este rapaz tenha tido medo de uma bola. Deve ser um aprendiz de mosqueteiro. Ele tá tirando sarro com o D'Artagnan. Tá falando assim, já que ele é mosqueteiro, ele tem medo de bola. Esses mosqueteiros são medrosos, né? E falou isso para aquela pessoa calma, aquela pessoa paciente, aquela pessoa tranquila que é o D'Artagnan. O D'Artagnan se vira pro cara e fica olhando pro cara, né? Se segurando, né? Do jeito que só o D'Artagnan faz, né? E o cara fala assim, por Deus, pode ficar olhando quanto tempo você quiser, né? O guarda do cardeal ele fala assim, pode ficar olhando quanto tempo você quiser, não retiro o que eu disse. O D'Artagnan fala, está claro que suas palavras exigem uma satisfação. E aí, né, eles já estavam prontos para a briga, né? Eles queriam satisfação, ele queria brigar com o guarda do cardeal. O cara fala, quando então? Aí o D'Artagnan fala, imediatamente, agora, né? E aí, eles se apresentam, né? Então com quem que eu vou brigar? E o D'Artagnan fala com o D'Artagnan, e o cara chama Bernajoux, tá? O nome do guarda do cardeal que tava ali
falando mal do D'Artagnan é o Bernajoux. Quando ele fala que é Bernajoux, o D'Artagnan fala, ok, vamos brigar. E o Bernajoux fica meio assim, como assim? Ele nunca ouviu falar de mim? Porque ele era famoso, porque lá em Paris, ele era muito... Ele não obedecia muito às leis do rei, tá? Então sempre dava algum problema com esse tal de Bernajoux, ele ficava brigando com os mosqueteiros e tal. Então ele era muito famoso. E o D'Artagnan, que tinha acabado de chegar na cidade, não sei o que tá rolando, né? Vou brigar com esse cara, né? Não importa quem seja o cara, ele já queria brigar com o Athos, com o Porthos e Aramis, brigou com o Jussac, e agora vem esse outro cara, ok, mais briga, né? D'Artagnan só quer brigar. Eles saem ali da quadra, e aí eles olham, ó, a quadra fechada, né? Eles olham a rua e vê que tá deserta, né? É importante notar que, enquanto ele tá saindo ali com o guarda do cardeal, o Athos e o Porthos e o Aramis estão lá dentro, né? O Athos está sentado na arquibancada e vendo o Porthos e o Aramis jogar o jogo. Só que para eles, eles estão tão compenetrados ali no jogo que eles nem prestam atenção que o D'Artagnan está saindo para lá para brigar, né? Eles não reparam que vai ter briga lá fora, né? Então, deixa os três lá, D'Artagnan sai lá fora e eles veem que a rua está deserta. E eles falam assim, ó... nossa, você deu sorte porque a gente vai poder brigar aqui porque tá deserto. Lembra que tem aquela lei do rei de que não pode ter duelo, apesar do D'Artagnan fazer um monte, né? Vocês viram como é aquela questão, ó, não pode ter duelo, mas se o rei fala assim, ok, ok, é ele que manda, né? Então, ele fala, ó, a gente vai poder brigar aqui. Aí eles falam assim, ó, não, talvez seja melhor a gente brigar, o guarda do cardeal, o Bernajoux, mais um amigo dele. E eles falam assim, ó, talvez não seja melhor brigar aqui, vamos brigar lá na frente da abadia, lá no convento lá. E aí o D'Artagnan fala, não, eu não posso, porque eu tenho compromisso mais tarde. Compromisso que a gente sabe que é o compromisso com o rei, ao meio-dia, né? Então ele fala, en garde, né, vamos brigar. E aí o cara aí, já que não pode ir para outro lugar, então ele tira as espadas e vão brigar.